Olá, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou Suzana Leão, espírita progressista. Esse é o canal Suzana Leão, espírita progressista. Aqui a gente fala de uma forma leve a respeito das questões do movimento espírita brasileiro, as questões da espiritualidade. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito dessa edição antirracista do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, nós já sabemos que as opiniões são divididas e nós progressistas achamos saudável que sejam divididas. Nós não impomos de uma forma violenta e autoritária o nosso ponto de vista. Nós permitimos que as pessoas discordem, nós permitimos que as pessoas argumentem, porque assim é que cresce a possibilidade de um pensamento mais amplo, de um pensamento mais construtivo, de uma saída, né, para os problemas tão graves que a gente enfrenta no movimento espírita brasileiro e, enfim, na nossa vida, né, como um todo. Eu, particularmente, eu já disse algumas vezes, e eu vou reiterar, que eu achei linda a iniciativa do grupo Espíritas à Esquerda de fazer essa edição antirracista. Eles não adulteraram a obra, eu tenho o PDF baixado, eu li, eu queria ter lido há mais tempo, mas não consegui. O que eles fizeram? Onde tem, porque eu vou falar rapidamente como é que tudo isso aconteceu, tá? Abri aqui um parênteses gigante. Em 2006, 2007, mais ou menos, uma pessoa, um cidadão baiano, Viva a Bahia, ele entrou no Ministério Público Federal contra as publicações das obras de Kardec que tinham. Ele fez um levantamento e ele conseguiu encontrar centenas e centenas de citações racistas. E ele disse que se sentia agredido, né, vilipendiado com aquelas citações. O Ministério Público Federal acatou a denúncia dessa pessoa e fez um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, e as editoras que publicavam esses livros, as obras todas, né, de Kardec, assinaram esse termo, se comprometendo a colocar notinhas de rodapé, esclarecendo o porquê que haviam aquelas, esclarecendo, contextualizando, né? Aquilo é uma coisa do século XIX, parará, parará. Eu nunca tive acesso a nenhuma edição que tivesse essa nota de rodapé, porque essas edições começaram a ser publicadas depois que houve esse movimento no Ministério Público, então foi depois de 2007. Os meus livros, as minhas obras são todas da década de 80, então eu não tive acesso, nunca vi. Mas são notinhas bem assim, pequenininhas, dizem as pessoas que viram, e algumas estão lá atrás, no fim da obra. Ou seja, de difícil acesso, né? Não é uma coisa muito clara, poucas pessoas acabam interpretando aquilo, né? Então ficou assim, mais ou menos. O coletivo Espíritas à Esquerda fez um estudo coletivo, trabalho voluntário e disponibilizam gratuitamente o PDF do trabalho que eles fizeram. Eu vou até ler para vocês, que ficou muito bonito. Gente, é muito bonito. Não tira uma letra do que Kardec diz, tá lá tudo que ele disse. Eles simplesmente fizeram um quadro maior, tipo assim, tem a citação racista aqui, abaixo tem um quadro, né? Com a redação deles. E aí depois continua. Então, se tu tá num grupo de estudos e uma pessoa do grupo de estudos diz, bah, mas essa citação do Kardec é bem racista, né? Tu já tem ali o quadro na hora, na mesma hora. Se a gente está trabalhando com jovens e adolescentes, a gente precisa ter a resposta pronta ali, gente, na hora. Tu não pode ficar dizendo, pois é assim, papapá. Não pode, não se pode mais.
Não se pode mais, num país que ainda tem trabalho escravo, eles falam, né, análogo à escravidão, não, é trabalho escravo, num país que ainda está escravizando pessoas. Nós não podemos, num país que mata gente por causa do racismo, mata pessoas diariamente, por causa do racismo. Nós não podemos contemporizar isso. Não podemos. Eu tenho, sério mesmo, isso pra mim foi um alívio assim tão grande, sabe, no meu coraçãozinho, esse trabalho que eles fizeram. Eu vou ler pra vocês verem que coisa bonita. Aqui. Ai, meu Deus. Aqui. Tá, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá um texto. Tomada a terra por termo de comparação, essa é a escrita do Kardec, tá? Prestem atenção. Tomada a terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei carente de carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimento. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa. Portanto, eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Esse foi um dos textos, tá, que o Ministério Público assinalou. Agora, olha a redação antirracista. Tomada a terra por termo, isso vem logo abaixo daí, tá escrito redação antirracista, ó. Então, mostra que não tem nada a ver com o que Kardec escreveu. O que Kardec escreveu tá lá em cima, não foi mudado. Embaixo tá, redação antirracista. Tomada a terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição de outras espécies do gênero humano, como Homo erectus e Homo neanderthalensis, que já habitaram entre nós, lembranças fósseis do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados eram de certo modo rudimentares os seres que os habitavam. Revestiam-se de forma humana, com suas próprias características de beleza, seus instintos e seus sentimentos de delicadeza ou de benevolência diferiam dos encontrados na espécie sapiens, incluindo as noções do justo e do injusto. A força física era entre eles uma lei. Sem indústrias e invenções como a dos sapiens, passavam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma das suas criaturas abandona. No fundo da inteligência jazia, latente, a vaga intuição de um ente supremo. Este instinto bastava para se diferirem uns dos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa. Portanto, não eram eles degradados, mas seres que estavam a crescer. Viram uma sutil diferença, como já muda tudo? Aqui eles falam de neandertais, de seres anteriores aos sapiens, né? Que dizem até que talvez até conviveram com os sapiens, não se tem uma certeza ainda.
Mas então, vocês viram como uma pequena sutileza pode dizer, não, gente, isso aqui não é uma escrita racista, porque isso está se referindo aos neandertais. Porque se não se coloca isso, o que vai se pensar? Que isso está se referindo aos africanos, aos habitantes originários de várias localidades do planeta, aos nossos povos indígenas. E nós sabemos, gente, que eles podem não ter indústria, esses povos originários, mas eles têm uma tecnologia que nós não temos mais, que é a tecnologia de conseguir viver e manter uma floresta, né, quando não tem garimpo ilegal ao lado, envenenando o rio, né, e estuprando crianças. Então, é importante que a gente desmistifique determinadas coisas. Se eu tivesse num grupo, que eu dirigi grupos de estudos, eu dirigi muitos, vinham uns polígrafos antigos lá da FEB que eu botava de lado porque eram apavorantes, a forma de seita mesmo que é mantido, né, por eles, uma coisa de religião assim fundamentalista, muito ruim. Então, e eu fazia um estudo assim, comentado, e muitos vinham na hora que a gente lia algum texto racista, muitos jovens diziam, nossa, mas o que é isso? E eu dizia na hora, era o único argumento que eu tinha. Gente, século XIX, esqueçam tudo isso aqui valia lá no século XIX, não vale mais. Mas vocês imaginem se eu tivesse esse textinho aqui para ler, olha que bonito essa redação. Ia continuar dizendo, olha, aquilo foi no século XIX, hoje nós diríamos assim. E vocês acham que Kardec, que na Gênese disse assim, quando o espiritismo e a ciência estiverem em conflito, fiquem com a ciência, vocês acham que ele ia estar chocado com isso? Com essa redação aqui, antirracista? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Kardec era um estudioso e ele pedia para os espíritas, não parem de estudar. Não parem. Continuem estudando. Continuem para frente, continuem evoluindo. Isso, gente, é algo que está causando um certo... eu usei antes o termo tumulto, né? Uma certa... mas isso tudo vai se acalmar. As pessoas que têm boa vontade vão entender que nós não podemos mais passar pano, nós não podemos mais fingir que não vemos coisas racistas. Essa semana agora, aquele menino de 13 anos que matou a professora, uma senhora de 71 anos que já estava aposentada, que já não precisava mais, né? Mas que, claro, por questões financeiras precisava sim, né? Estava ali ainda, dentro de uma escola. Matou a professora com uma facada nas costas. Esse menino tinha agredido um colega, chamado o colega de macaco, na semana anterior. E essa professora que foi assassinada apartou a briga, porque o menino que foi xingado reagiu e os dois brigaram. Aí o menino racista, de uma família racista, porque nenhuma criança nasce racista, né? A criança, ela vai aprendendo, isso é algo social, ela vai aprendendo provavelmente na família. Agora é bom perguntarem em quem essa família votou também, né? Em quem eles votaram. Muito triste, sabe, gente? Muito triste. O racismo, ele é uma doença social. Se nós não encararmos isso de frente como uma doença social que precisa ser curada, como um tumor que precisa ser extirpado, nós vamos continuar assistindo pessoas inocentes sendo assassinadas por racistas. Por racistas. O treinamento que a polícia militar recebe é um treinamento racista. Racista, né? Essa seita de bandeira nacional e camiseta amarela é uma seita racista.
entre outras coisas. Então, o fascismo, ele é racista, entre outras coisas. Então, o racismo, ele tá na base de muitos males. O racismo tá na base de muitas tragédias. E nós, no movimento espírita, com o Ministério Público admitindo que sim, 106 passagens das obras básicas são racistas, tiveram as editoras que assinar o TAC e assinaram, e fizeram a nota de rodapé, mas que essa nota de rodapé não surtiu efeito nenhum, porque isso continua sendo propagado, isso continua sendo disseminado em grupos de estudos pelos espíritas conservadores, continua sendo, porque eles assinaram essa TAC de mau grado, né? Não querendo assinar. Assinaram de mau gosto, sim, assinaram contrariados. Então não existe divulgação a respeito, ninguém fala a respeito, ninguém conversa a respeito, não tem grupos de estudo a respeito. Não se fala mais nisso. Eles botaram uma pedra em cima e o racismo dentro do movimento espírita continua. As pessoas continuam sendo agredidas, ouvindo palestrantes falar porcaria racista. Ouvindo palestrantes dizer que tem palestrante que diz que quem nasce negro é porque está resgatando coisas de vidas passadas. Gente, isso é de uma imoralidade, isso é de uma desumanidade que não tem tamanho. Não tem tamanho. Então, as coisas estão tumultuadas? Sim, as coisas estão tumultuadas. Mas vão se acalmar. Com certeza vão se acalmar. Porque quem tem um pingo de possibilidade de pensamento subjetivo, quem não tem uma personalidade autoritária, vai conseguir entender, vai conseguir se sensibilizar, vai conseguir se emocionar, inclusive, com esse trabalho, né? Então, eu acho que é uma questão de tempo. Os que não conseguirem, os conservadores que querem sempre motivo para nos atirar pedras, esses vão continuar, né? Atirando pedras e nos difamando e nos xingando. Eu, particularmente, a minha única reação é de vez em quando desenhar um bigodinho em algumas fotos. Única reação. Queridos e queridas, fiquem bem. Protejam-se. Vamos continuar juntos, porque mais do que nunca a união é o que vai nos fortalecer. Até mais.